Salomão, capítulo 5. Amém, queridos? Essa palavra aqui eu já ministrei ela praticamente há uns 3 a 4 anos atrás, nesse mesmo púlpito, nesse mesmo lugar. Eu creio que numa noite de domingo também. Mas a palavra de Deus é como uma ferramenta, que quanto mais você se ministra, mais amolada fica. Assim é a palavra do nosso Deus. E como a sua palavra se renova a cada dia, tenho certeza que o Espírito de Deus falará conosco hoje de maneira diferente, como foi há 4 anos atrás. Como Ele sempre ministra, que a palavra do Senhor não é aquela que continua aquela mesmice. Então tenho certeza que Deus falará conosco através da sua misericórdia na noite desse dia. Cantares de Salomão, capítulo 5. Vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, o meu coração estremeceu pelo amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus cabelos e os meus dedos gotejavam mirra nas aldrabas da fechadura. Abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado, se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, o chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e tiraram o meu manto, feriram-me os guardas da cidade. Podei-vos assentar no nome de Jesus. Querido, o livro de Cantares de Salomão hoje não é um livro muito pregado devido à sua linguagem atípica, à sua linguagem diferente. A Bíblia Sagrada, ela é composta de palavras diretas, como também palavras simbólicas. Palavras a qual muitas vezes nós não entendemos se não for pelo estudo ou revelação da palavra de Deus. Se nós olharmos os 4 maiores impérios mundiais através da Bíblia Sagrada, nos foi entregue por quê? Por simbologia. Foi lá, como está no livro do profeta Daniel, a simbologia daqueles animais que representavam. Hoje, aquele que foi uma escola secular sabe o que representava aqueles 4 impérios, desde vindo do Egito, Babilônia, assim sucessivamente. Aqui, Salomão, no ápice do seu apogeu, nós sabemos a história de Israel. Sabemos como o Senhor se refere à sua noiva, refere à sua amada desta maneira. Aqui não é outra coisa senão o relacionamento do Altíssimo com a sua noiva, senão o relacionamento do Altíssimo para conosco, a sua igreja, o seu povo escolhido. Até nesse momento aqui ainda não somos nós, porque a igreja não estava inserida a igreja gentílica não estava inserida, então, nessa situação. No governo de Salomão, onde foi o apogeu, onde teve todo o descanso, onde todas as promessas do Senhor havia se cumprido sobre Israel. Ali acontece um grande marco na história. Ali a divisão de Israel que ficara para trás. E ali naquele mesmo reinado também é inserido a igreja cristã dos dias de hoje. A igreja gentílica representada pela rainha de Sabá quando vai visitar Salomão. Essa literatura aqui não simplesmente é Deus conversando com o seu povo. Se nós olharmos lá, eu gostaria, não precisa vocês abrir, mas eu gostaria de ler para os irmãos e apresentar a igreja. Quem é essa pessoa a qual está rejeitando a voz do seu amado? Esse livro aqui de Cantares de Salomão, simplesmente esse versículo é aquela igreja, é aquele povo que um dia o Senhor olhou das alturas, dos altos céus e viu. Ali ele escolhera um homem chamado Abraão. No meio ali da Mesopotâmia, no meio da iniquidade, ali ele encontrara um homem que ainda lhe tinha um coração bom. Nós vemos aqui um diálogo de Deus para com o seu povo.
Deus, quando fez a humanidade, Deus, quando destituiu Lúcifer lá do céu, Ele fez o homem simplesmente para ter comunhão com Ele. Deus não fez o homem para outra coisa. Deus queria ter um amigo. Deus tem os seus anjos, mas os seus anjos foram gerados para o adorá-lo. E Deus queria confabular dia a dia com a sua criação. E nós vemos sempre o homem rejeitando ao Senhor. Nós vemos aqui desde o jardim do Éden, quando Deus institui ali Adão e sua esposa. Por algumas consequências, o adversário, segundo a literatura, havia milhares de anos que não é calculável, sondando ali Adão e sondando Eva, para preparar um laço para quebrar a comunhão de Adão com o Senhor. E nos diz a Bíblia Sagrada que todo dia o Senhor descia na viração do dia. Tão somente para quê? Para conversar e ter comunhão com a sua criatura. Mas nos diz que pela primeira vez aquele homem fugiu da presença do seu Deus. A primeira vez aquele homem, criatura sem defeito, criatura sem pecado, ele peca e se esconde da presença do Senhor. E o Senhor vai ali para com ele: Adão, Adão, aonde estás tu, Adão? E assim vem sucessivamente pela história dos anais da Bíblia Sagrada, pelos anais da humanidade. Deus agindo com socorro para com o seu povo. Deus agindo de misericórdia por aqueles a quem nem sequer o conheciam, como o próprio Cristo diz: fui achado por quem não me buscava, meus amados. A Bíblia nos diz que Deus ali, quando pega Abraão da Ur dos Caldeus, Mesopotâmia ímpia, não havia santidade sequer naquele lugar. Deus pega um homem, achou graça no coração daquele homem e o transfere dali e fala para ele: deixa tudo, deixa pai, deixa mãe e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. E ali nós sabemos, meu querido, o decorrer, a história de como foi com Abraão, Isaac e Jacó. Sabemos ontem, como o pastor falou aqui, que quando Jacó desceu para o Egito, havia apenas 70 almas. Um homem a qual Deus falara com ele, um homem a qual vivia na instrução do Senhor. Desceram para o Egito sendo convidado, mas no meio daquela multidão a qual Deus falou com Abraão, queria fazer dele uma grande nação, havia simplesmente 70 almas que desceram para o Egito. E como ali Faraó morrera, então teve ali a escravidão. E nos diz a Bíblia que no Êxodo capítulo 3, o clamor daquele povo subiu a Deus que não o conheciam, porque aqueles que conheciam o Senhor seu Deus havia ficado para trás. Mais uma vez o Senhor no capítulo 3 de Êxodo, ele diz: eu desci para estar convosco. Olha, ó povo meu, eu escutei o teu clamor, o vosso clamor e as vossas angústias chegaram até mim. E por isso tenho eu descido para vos livrar e vos levar uma terra que mama leite e mel. Temos sempre visto o povo buscando ao Senhor. Sempre visto o povo na angústia, buscando a Deus e Deus o socorrendo. E quando Deus entra com provisão, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, amados. Nos diz essa estatística que o mundo ele está dividido em duas coisas. A metade da humanidade está depressiva e a outra metade está com ansiedade. Porque se nós não soubermos, querido, buscar a presença do nosso Deus para administrar as nossas emoções e buscar o equilíbrio na presença doce do Espírito Santo, meus amados, nós faremos também como Israel fez. Porque quando aquele povo estava no apogeio, aquele povo se cansou. Como nós acabamos de ler aqui, quando o Senhor aparece para a sua igreja, para o seu povo, ela se levanta com essa desculpa: já lavei os meus pés. E nos diz a palavra de Deus, querido, que pés ali, sandália nos pés. A primeira coisa que ela diz: já estou cansada, já estou dormindo, já tirei os meus pés, já tomei banho, como voltarei eu a me levantar, ó Senhor, tão cansada.
E essa pessoa aqui, ela se encontra quando Israel é levado para o cativeiro. Quando Israel, depois de muitos anos, estava ali Ezequiel predizendo, lembrando o porquê para o seu povo que ali eles estavam. Escute o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 16. E passando eu por ti, te vi manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que está no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. E cresceste, te engrandeceste, alcançaste grande formosura. Avulteraram os teus seios, cresceram o teu cabelo, mas tu estava nua e descoberta. E passando eu por ti, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a auréola do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em concerto contigo. Diz o Senhor Jeová, tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Ornei os teus enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes na orelha e uma coroa de glória. Assim foste ornada de ouro, prata. A tua veste foi de linho e seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha de trigo. E mel de olhos e foste formada e extremo, e foste próspera, e chegaste a ser rainha. Querido, isso aqui é Ezequiel no cativeiro, lembrando quem era essa pessoa aqui. Que o Senhor a pegara ali manchada de sangue, que o Senhor a vestira com o seu manto, que o Senhor ali a calçara, meus amados. E essa pessoa, que é Israel aqui na antiguidade, veio se desculpando quando o Senhor o procurou. A primeira coisa que ela diz, já tirei as minhas vestes, já despi as minhas vestes, querido. O que é vestidura para o ser humano? O que é vestidura? A glória do Senhor que encobre as nossas vergonhas. Logo em seguida ela diz, já tirei os meus sandálias, já tirei as sandálias dos meus pés, como voltarei a sujar? Quando Deus aparece para Israel ali no Egito, no capítulo 12 de Êxodo, a primeira coisa que Deus fala na Páscoa do Senhor é dizendo, olha, cinge-te os teus lombos, põe as tuas sandálias no pé, porque hoje será a Páscoa do Senhor. Hoje vos tirarei aqui do Egito com grande glória, amados. E essa pessoa, Israel na época do seu apogeu, na época da sua glória, deita-se e descansa, e o Senhor não nos chamara para descansar. E nos diz aqui então, no versículo 5, já me levantei para abrir, e o meu amado, as minhas mãos gotejavam óleo. Eis que o meu amado bateu e o meu coração estremecia. Mas demorei-me muito, e quando fui ao meu amado, ele já tinha se retirado. Querido, até nessa época Israel vivia na sua glória. Nos diz a palavra de Deus que a época de Salomão, Deus cumpriu a sua promessa, que seria o reino mais glorioso de paz e riquezas como nunca houve nem jamais haveria. Ouro e prata ali era como um cascalho brabo. Então aquele povo estava numa situação a qual parecia que não precisava mais do seu Deus, a qual parecia que não precisava mais a servir ao seu Senhor, esquecendo eles da onde Deus os tirara. Então, o que faziam prosperavam, o que planejavam prosperava, parecia até que o Senhor ainda estava com ele. Quero trazer isso para a atualidade de hoje, querido. Quantas vezes nós, como igreja, estamos servindo ao Senhor meio relaxadamente, estamos servindo ao Senhor da nossa maneira de ser, muitas vezes com os nossos murmúrios e com os nossos lamentos. Ainda temos a coragem de subir, cantar e o Senhor operar. Ainda temos a coragem de pegar o microfone e ministrar, o Senhor operar.
e achamos nós que o Senhor ainda está conosco. Segundo aqui Israel, o seu povo aqui, a Sulamita, quando ela estava ali, os seus dedos gotejavam mirra, óleo da unção. Toda vez que vemos óleo, a presença do Espírito Santo, é a unção do Senhor sobre nós. E aquela pessoa, esse Israel aqui ainda prosperava, porque a unção do Senhor ainda estava com eles, mas a presença do seu Deus não estava mais, querido. É uma coisa que eu aprendi muito, é saber separar unção de presença de Deus. O Senhor, Ele tem controle, o Senhor tem compromisso com o seu nome, meus amados. Quantas vezes na escola bíblica, isso aqui é uma grande incógnita. Quem prega, quem não prega, a presença de Deus, ou presença de Deus, quem está pregando. Mas o Senhor tem compromisso com o seu nome. Era o que estava escrito aqui. Deus precisava cumprir esta promessa, ainda que Israel se inclinasse para o pecado. E nos diz que quando o seu coração bateu, que ela foi abrir a porta para o seu amado. Querido, ali o seu amado não estava mais. Vai chegar um dia, querido, que o Senhor está batendo na porta do nosso coração de contínuo. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, até bate aquele arrepio. Como ontem foi falado aqui neste lugar, a respeito de íntima comunhão com o nosso Deus. Que o Senhor está batendo na porta do nosso coração. E nós ouvimos, sentimos um arrepio. Mas ao sairmos daqui para fora, aquilo ficou para trás. Até que acontece a adversidade. E vamos buscar aonde está o Senhor. Já fomos levados para o cativeiro. Porque nos diz aqui que a Sulamita, quando foi buscar o seu amado, ele já tinha se retirado. E acharam o guarda do muro, os guardas da cidade, tiraram o seu manto. O manto significa proteção na palavra de Deus. Como nós lemos lá em Isaías, todos os atributos que ela rejeita aqui para com seu Deus, era o que Deus a tinha dado lá do Egito, quando ele tirou da casa da escravidão. Deu-lhe um nome, deu-lhe uma vestimenta, deu-lhe sapato, deu-lhe óleo, deu-lhe manto, deu-lhe tudo. E quando essa pessoa assim estava, negou a presença do seu Deus. E entrou para com o Senhor, para com esquilzas, para dizer: Senhor, eu não posso. Querido, esse personagem aqui não é diferente de nós nos dias de hoje. Quantas vezes, meus amados, o Senhor aparece para conosco, nos promete, nos faz caminhar até um pouco, e de repente nós nos esquecemos da sua presença. E começamos a caminhar segundo o deleite do nosso coração. E Deus está sempre tentando investir em alguém. Passado isso aí, veio a época de Juízes, coisa tremenda, a escravidão estava ali sendo subordinado às nações inimigas. Deus me levanta um camarada chamado Sansão. Vai ali, aparece para ali o seu pai Manoá e fala: tu terás o filho, o varão a qual julgará Israel. Não passará navalha na sua cabeça. Também não comerás do fruto da vide. Não tomarás suco de uva, nem sequer uva o homem podia comer. Morto também não poderia tocar. Nos diz a palavra de Deus que Sansão, pelo tempo, ele julgou Israel. Que a presença do Deus poderoso estava com Sansão. Quem não lembra que ele foi amarrado de uma só vez, ele também se desamarrou. Nos diz que vieram os seus amigos, seus da sua família, os seus também, os seus inimigos, para que Sansão fosse entregue aos inimigos. E nos diz que ali veio uma unção poderosa sobre a vida de Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 800. Então a glória de Deus, o óleo do Senhor, a presença do Altíssimo estava com Sansão, meus amados. Mas Deus havia determinado algo para Sansão e falou: tu nem comerás da uva, porque tu serás nazireu, santo separado para mim. Depois de tudo isso que Deus operara na vida de Sansão, que Sansão estava conhecido ali no seu território, ele achara que era por si mesmo. Não, já sou, Deus já é comigo, o meu nome está conhecido, subjuguei muita gente no nome do Senhor. Tanto que nós podemos ver ali também com Dalila, por 3 vezes ele disse: a presença do
Senhor está comigo e sairei mais uma vez. A presença do Senhor está comigo. Achando-se, Senhor, desci como Israel. E nos diz que uma das primeiras coisas, antes dele conhecer Dalila, ele desceu para Tímina. E lá conheceu sua primeira esposa. Querido, o homem que nem sequer poderia comer uva, desceu para Tímina. Tímina era a cidade de parreiral de uvas. Tímina, onde havia as melhores plantações de uva, era naquela cidade. Ele foi brincar com o pecado. Se Deus falara para ele, não desce a Tímina, você não pode comer do fruto da vide. E aquele homem desce ali, então nos diz que ele foi subjugado. Mais uma vez nós vemos o exemplo da presença e misericórdia do Senhor. Quando nós estamos no deserto, nós reclamamos: o Senhor esqueceu de mim. Quando o Senhor nos leva para o nosso apogeu e as bênçãos nos vêm, querido, é fácil de nós sairmos da presença do nosso Deus. Se você estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é no lugar da bênção que o povo se esfria. Deus, conhecedor disso, no capítulo 2 do profeta Jeremias, versículo 2, ele vira para Jeremias depois de descer aquela profecia sobre o seu povo e diz: Jeremias, fala para esse povo que eu sinto saudade deles quando eles habitavam no deserto, quando eles dependiam de mim, quando dependia do meu maná. Sinto eu saudade de quando eles estavam no deserto. Querido, o deserto não é para te matar. Deus, como conhece a nossa índole, o caráter nosso, muitas vezes o Senhor nos permite andar no deserto de Aconisa Meire, porque o Senhor conhece o meu futuro, o Senhor conhece o coração do homem mais do que nós mesmos, e Ele chega a nos dizer que enganoso e traiçoeiro é o coração do homem, e mais perverso, quem o conhecerá? Eu sou Deus que examina e esquadrinha o coração do homem para vos dar o fim que eu desejar. Então, meus queridos, eu quero te dizer uma coisa: se tu está no deserto, meu amado, não reclama. Se tu está no deserto, tu não murmura, porque deserto é lugar de vitória. E simplesmente para terminar, aqui no reinado de Salomão foi o marco da igreja gentílica junto com Israel. Aqui no capítulo 7, Israel sai da história. Israel passou quase 2000 anos sem ser gente. A humanidade não tinha Israel como nação, como cidadão. Até que Deus teve por misericórdia, ainda digo, de levantar Hitler.